Olá pessoal, um grande abraço. Vamos começar a partir de agora mais uma aula sobre língua portuguesa. Hoje acentuação gráfica, aula especial da Escola Jerônimo Alves Bezerra, nesse período de pandemia, de distanciamento. A gente não pode ir até a escola, mas vamos aí através da plataforma do YouTube, até você levando as principais informações. A aula de hoje é aquele tipo de aula que você vai sempre dar pausa, vai anotar, vai tirar o print, porque é uma aula para estudar a semana toda, a vida toda. Sempre que você vai estudando, você vai descobrindo, tem sempre novidades. O básico é você compreender alguns pontos básicos sobre acentuação gráfica. É muito importante que você entenda o que é uma acentuação gráfica, para que serve a acentuação gráfica. Bom, a língua escrita necessita na prática de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras, ou seja, a acentuação gráfica ela serve para ajudar na pronúncia das palavras. Eu separei aqui algumas palavras e vocês vão perceber que dependendo da acentuação gráfica, elas mudam de tom, muda a pronúncia e muda também o significado. Veja bem, a palavra coco, quando a gente colocou o acento, virou cocô. País, colocamos o acento aqui em paz, virou país. Esta e estar, totalmente diferente. Sábia e sabiá, carne e carnê. Então muda tudo, mas e mas, né? Mais é uma preposição, mas já é um adjetivo, né? O significado de pessoas boas, pessoas más. Aqui eu transformei um camelo em camelô, bastou colocar o acento. Baba virou babá, manga virou mangá. O ai, que é um andor, virou um advérbio de lugar, né? Uma interjeição passou a ser de verbo. Ai, do, aí, local, caqui e caqui. E por aí vai. O maio virou maiô. Resumindo, você percebeu, a secretária, por exemplo, aqui, ó, a secretária, ela pode ser secretaria, basta tirar o acento. Eu peguei a secretaria, coloquei o acento aqui e virou secretária. Forro virou forró e por aí vai. Aqui eu repeti mais duas palavrinhas. O avos, que é uma expressão matemática, virou avós, bastou colocar aqui o acento agudo. E cara virou cará, né? A cara virou um peixe. Então, acento não é enfeite. Um acento muda todo o sentido de uma palavra, não muda só a pronúncia, não. Vamos dividir uma coisa. Sinais de pontuação é uma coisa e sinais gráficos é totalmente diferente. Hoje nós não vamos estudar sinais de pontuação, nós vamos estudar acentuação gráfica. É diferente. Os sinais de pontuação é ponto final, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, interrogação, exclamação, travessão, as reticências, as aspas, os parênteses, eu coloquei aqui já antecipando o tema da nossa próxima aula, certo? Só que hoje a gente vai estudar sobre sinais de acentuação, os sinais gráficos. Os três principais são o agudo, a crase e o circunflexo. E nós temos mais dois considerados referenciais, o tio e o cedilha, certo? Então vamos dar início a essas informações importantes. Primeiro, quem deve levar acentuação e quem não deve levar acentuação. Nós temos algumas particularidades. Vamos iniciar por parte, com calma, tá? Levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, tanto faz, está no singular como no plural. Esses monossílabos, aquela palavrinha que tem apenas uma sílaba, eles sempre serão acentuados se terminarem com essas vogais. Eu botei exemplo aqui, pá, fé, nó, gás, pés, pós e por aí vai. Primeiro ponto, regrinha dos monossílabos. Agora vamos para os oxítonos, aquelas palavras que têm a última sílaba da direita tônica, ou seja, a primeira da direita ou a última da direita, você quem escolhe, mas as oxítonas elas são classificadas de acordo com a sílaba tônica. Então a palavra oxítona, que tem a última sílaba da direita forte, essas palavras são acentuadas se terminarem também em A, E ou O, seguidos ou não de S, quer dizer, tanto faz estar no plural como no singular. Além dessas vogais, as oxítonas terminadas em EM e em ENS, ou seja, no plural ou no singular, também recebem acentuação. Olha o exemplo aqui, cajá, atrás, fé, bebês, são todas oxítonas terminadas de acordo com essas regrinhas. E elas recebem, armazéns, parabéns, recebem a acentuação, certo? Vamos a outra informação importante. A nossa língua dispõe apenas de 3 acentos gráficos e 2 referências. O acento agudo. O que é o acento agudo? Ele indica que a vogal tônica possui um timbre aberto. O som do acento agudo é aberto. Sofá, chulé, café.
você, para falar uma palavra que tem essa acentuação, você usa a boca aberta, né? Ela tem aquele som mais aberto, certo? O circunflexo, ele indica um som ao contrário, o som fechado. O circunflexo, chamado de chapeuzinho, é exatamente o contrário do agudo. O agudo é um som aberto e o circunflexo é um som fechado. Colônia, ônibus, você e por aí vai, certo? Com relação ao acento grave, ele vem ao contrário do agudo, né, o oposto, no sentido de imagem, é usado hoje apenas para indicar fenômeno da crase, fusão de preposição mais o artigo. Isso que a gente vai estudar mais na sequência, tá? Quando é que você deve usar crase. Fui à festa, então aqui você vê uma fusão, essa palavra aqui, essa letrinha aqui, ela tem dois sentidos, ela é a soma desse a artigo com a preposição. Depois nós vamos estudar as regrinhas aí do acento grave, certo? Então são três acentos, o agudo, o circunflexo e o grave, tá? Nós temos as outras duas referências, que é o dia e o cedilha, e a gente vai acrescentar na aula a seguir. Para lembrar, palavras monossílabas, somente uma sílaba, tá? Palavras dissílabas, duas sílabas. Quem lembra aí do quarto e do quinto ano? Palavras trissílabas, três sílabas. Palavras polissílabas, 4 ou mais sílabas, só para dar uma clareada aí e facilitar o nosso estudo, certo? A classificação das palavras quanto ao acento tônico, as oxítonas, você já sabe, a última sílaba é forte. Veja bem, café, coração e caju. Eu estou dando aqui uma lembrada para facilitar o estudo a seguir, certo? E o que são paroxítonas? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Olha aqui, nós temos a penúltima forte. Então, nós estamos trabalhando aqui com as paroxítonas. Táxi, égua, cadeira, oxítona. É a última sílaba tônica forte, paroxítona a penúltima. E a proparoxítona, logicamente, que é a antepenúltima ou qualquer outra que vem depois da segunda. Temos lâmpadas, temos ônibus e por aí vai, matemática, para dar uma clareada aqui e você compreender como é que funciona a classificação das palavras com relação à tonicidade. Então, oxítona, a última forte paroxítona, a penúltima proparoxítona, a antepenúltima, ou seja, a partir da segunda, certo? Você já sabe o que é monossílabo, já sabe o que é uma palavra trissílaba, polissílaba, já sabe o que é uma oxítona, uma proparoxítona, uma paroxítona. Vamos seguir com o nosso estudo. A gente está aprendendo muito nessa aula, ela é muito rica em cada detalhe, é uma revisão na verdade. Bom, dicas para acentuação gráfica. Quando você for acentuar uma palavra, a primeira coisa que você vai fazer é dividir a palavra em sílabas. Divida a palavra em sílabas. Depois você classifica quanto à tonicidade. Será que ela é uma oxítona? Será que ela é uma proparoxítona? E de acordo com a sua terminação, é que você vai encaixar essas regrinhas que a gente está fazendo. Quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer um concurso, você utiliza essas coisas para garantir a sua nota com mais segurança. É uma dica para acentuação gráfica. Você primeiro divide, depois classifica e vai de acordo com a terminação, porque é essa terminação que vai definir se uma palavra é acentuada ou não. Essa terminação é o assunto principal da aula de hoje. Os monossílabos tônicos acentuam-se apenas aqueles que terminam em A, E e O. Ponto. Não tem mais segredo. Quando você perceber uma palavra que tem apenas uma sílaba, dá uma olhadinha se ela termina em A, em E ou O. Se ela terminar, com certeza ela vai pedir o acento. Olha um exemplo aqui, ó, pá, e ela também pode aparecer no plural, não vai mudar nada, o acento continua, pé, pés, pó, pós, certo? Regrinha básica, escreve aí para memorizar. Com relação às oxítonas, elas também há exemplos das monossílabas terminadas em A, E e O são acentuadas, só que além do A, do E e do O, também as oxítonas terminadas em EN e em ENS. Em ENS, tá? Faça aí o print também para anotar depois, pode dar pausa e começar a perceber essas regrinhas. Olha o exemplo das oxítonas, ó, vatapá, guaraná, sofás, pajé, vocês e por aí vai. Terminando com essas letrinhas, as oxítonas também são acentuadas, outro ponto importante. Bom, tem uma particularidade aqui, que as oxítonas terminadas em ditongos abertos, ditongo aberto é quando a palavra termina com o E e o I, o Ezinho acentuado. Ó. Papéis,
é acentuado. Anéis, acentuado. Fiéis, acentuado. Cordéis, quartéis, coronéis. Então, as oxítonas terminadas em A, em O e em I, A, E, O, aliás, elas também terminadas em EI, OI e EU são acentuadas. Então vamos com calma essa parte das oxítonas. Compreendeu direitinho? Volta um ponto aqui, ó. Oxítonas terminadas em A, em E, em O, em EM e em ENS são acentuadas. Além dessas terminações, as oxítonas que terminam em E, O e E, ou seja, ditongos abertos, elas também são acentuadas. Muito cuidado com isso aí, viu? Herói é acentuado, anzol, enfim, por lençóis, faróis. Tenha cuidado com isso aqui, certo? E as paroxítonas? Bom, as paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica forte. Acentua-se todas as palavras terminadas em R, L, N, X, I, U e O. Veja bem, a palavra paroxítona terminada em R, açúcar, é acentuada. Por que repórter é acentuado? Por causa dessa regrinha. E por aí vai. Então, proparoxítona, elas são diferentes das paroxítonas. Você vai já entender a diferença de uma da outra. As paroxítonas são acentuadas baseando critérios importantes, como essas regrinhas aqui, certo? Muito cuidado com isso aqui. No final da aula eu vou dar uma técnica para você entender a funcionalidade dessas acentuações. Júri, lápis, táxi, olha aí. Terminada com US, vírus, olha a palavra vírus aí. Bônus, por que aqui bônus é acentuado? Porque o U e o S está no final e faz parte da regra. Palavras terminadas em ON também são acentuadas, então muito cuidado com isso aí. Você já sabe a regrinha dos monossílabos, A, E, O. Já sabe a regrinha dos oxítonos, A, E, O, em, ens, e dos ditongos abertos, EL, OI, eu. E agora as paroxítonas. Professor, mas é muito número, não dá para entender. Olha, se você fizer print, anotar no seu caderno e começar a analisar, você vai memorizar e vai ficar muito fácil compreender isso aqui, tá? É só prática, é só estudar cada vez mais. Paroxítonas, terminadas em também são acentuadas. Terminadas em ão, são acentuadas. As terminadas em an, órfão, órfãs, imã, imã. As paroxítonas terminadas em EI, jockey, úteis. As terminadas em PS, fórceps. E os ditongos colégio e lábios também são acentuados. Isso aqui são particularidades da nossa língua portuguesa. É importante que você consiga compreender. Professor, eu vou precisar disso para quê? Bom, para tudo. Tudo que você vai fazer, você precisa da acentuação. Tudo que você vai escrever, você precisa da acentuação. É num concurso, é numa prova, é para a vida. Tem que aprender isso aqui. Aqui está o seu sonho, na verdade. Para quem não está motivado para aprender essas regrinhas, você só vai conseguir realizar seus sonhos se você conseguir escrever direito, conseguir passar no concurso público. A não ser que você desenvolva uma outra profissão aí, não necessite de concurso. Mas de qualquer forma você vai sempre necessitar de escrever corretamente, certo? Vamos lá. Olha, levam acento agudo ou circunflexo todas as proparoxítonas da língua portuguesa. Essa aqui é muito simples. Proparoxítona é aquela terceira sílaba forte, da direita para a esquerda, exemplo, lâmpada, êxodo, abóbora, certo? Rápido. Ou seja, a terceira sílaba mais forte. Toda paroxítona é acentuada. Todas. Leva acento às paroxítonas terminadas em R, N, X e L. Isso aqui é um reforço daquilo que eu acabei de passar, certo? Eu não estou apresentando coisa nova aqui não, veja bem. Isso aqui é um reforço das paroxítonas, porque a proparoxítona é fácil, você já sabe que elas são exatamente acentuadas. Eu separei aqui uma palavra chamada rouxinol. Lembre desse sigla aqui, ó, rouxinol, o R, o X, o N e o L. Então, se a paroxítona terminar em rouxinol, ela é acentuada. Memorize essa regra aí que é muito importante, certo? Nós estamos aqui falando sobre acentuação gráfica
e é importante que você possa compreender com muita calma, certo? Vamos seguir então. Não são mais acentuadas o I e o O tônicos dos hiatos. Lembra hiato? Uma vogalzinha na única sílaba? Então, quando esses hiatos forem precedidos de ditongo em vocábulos paroxítonos, você não vai acentuar. Baiuba, feiura, boiona, essas palavras eram acentuadas e agora elas perderam acento de acordo com a nova regra ortográfica, o novo acordo ortográfico, certo? Vamos seguir. Da mesma forma, os hiatos OO e EE não são mais acentuados. Antigamente a palavra vou tinha um acento aqui, agora não tem mais. A mesma coisa acontece com enjoo. Essas palavras que tinham a repetição de vogal, a primeira era acentuada e agora não são mais acentuadas. Não coloque acento nessas palavras. Leem, deem, veem, creem. Não existe mais acento. Simplesmente perdeu com o novo acordo ortográfico, certo? Mais uma informação importante aqui para você nessa aula de acentuação gráfica. Essas palavras antigamente tinham acento, agora não tem mais, certo? Vamos a outro detalhe importante. Não existe mais acento diferencial em palavras homógrafas, ou seja, palavras que têm a mesma grafia e pronúncia, mas significados diferentes. A palavra para, preposição e para, verbo, elas não têm mais a questão do acento, tá? Não existe mais acento diferencial nessas palavras. Esse verbo aqui não tem mais esse acento. O substantivo pelo, antigamente tinha um acento, agora não tem mais, é tudo junto. Agora vai depender do contexto. Polo e polo. Polo é substantivo e polo é a união antiga de por e o lo. Não tem mais acento. Cuidado com isso aí. Pera e pera. O pera é substantivo, a fruta, e pera é a grafia arcaica da preposição. Ambas também não tem mais acento. Para entender melhor, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada nos dicionários mais modernos, certo? Então, cuidado com isso aí. Essa palavra para perdeu acento, pelo perdeu acento, polo perdeu acento, pera também não tem acento, vai depender da frase e do contexto, certo? Olha, atenção. O acento diferencial ainda permanece em pôde, pretérito perfeito, lembra da conjugação verbal? E em por também verbo, para diferenciá-lo de pode e por preposição. Então, a palavra pode, ela pode ser verbalizada e ela pode também mudar o tempo, né? Vai depender da situação em que você estiver conjugando. E o por também pode ser um verbo e pode ser uma preposição. Se tiver o acento, vai ser um verbo. Se não tiver, vai ser a preposição. Além disso, ainda se diferenciam por acento as formas tem. Se nós botarmos o tem no singular, ela vai ganhar o acento. Cuidado com isso aqui. Ela ganha o acento, certo? A palavra contém no singular tem um acento agudo e no plural ela já tem um circunflexo. Essas aqui são regras básicas que você não pode jamais esquecer, certo? Eu fiz aqui no final, para dar uma facilitada, regras de acentuação. Vamos lá. Veja bem, aquelas palavrinhas monossílabas, lembra no começo da aula? Monossílaba, palavras que possuem apenas uma sílaba. Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Isso aqui é um lembrete final para você focar, tá bom? Eu resumi aqui as regrinhas num só campo. Monossílabos terminados em A, E e O são acentuados. Nós, pé, pá. Agora, se a palavra oxítona terminar em A, E e O no singular ou no plural, em ou em es, ela também vai ser acentuada. Ó, Paraná, café, pó também, certo? Aqui eu dei uma facilitada, um resumo total da aula. Agora, se a palavra é paroxítona e ela termina em L, I, seguido ou não de S, N, US, PS, AN. Se essa palavra paroxítona terminar em R, terminar em uns, ON, X ou AN, você vai acentuar. Fácil, Fênix, Ion, Sé, álbum, compreendeu? Então essa regrinha da paroxítona é muito importante. Se ela terminar com essas letrinhas, já sabe, coloca um acento agudo lá na sílaba.
E as proparoxítonas, todas as proparoxítonas são exatamente acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Árvores, músculo, mínimo, másculo, enfim. Então é importante que você anote isso aqui, faça um print, são regrinhas básicas. Aprendendo essas regrinhas aqui, com certeza você não vai ter dúvida na hora de fazer a acentuação. Bons estudos, separei uma atividade aqui para você fazer, repasse para o seu caderno. Consulte o dicionário, descubra quais as palavras de cada grupo deve ser acentuado. Aqui tem palavras que merecem acento e tem algumas que não merecem um acento, tá? Cuidado. 3 ou 4 de cada grupo desse aqui vão receber acento e vai ter uma ou outra que não tem acento. Então, acentue de acordo com as suas convicções, pesquise na internet, pesquise no dicionário e aprenda um pouco mais. Essa é a primeira atividade. Na segunda atividade, você vai também acentuar essas palavras. Aqui, todas elas recebem acento. Você só vai descobrir qual vai ser o local que você vai acentuar. Acentue corretamente. Cuidado que pode ter também palavrinhas que não têm acento, certo? Cuidado. Um abraço a todos, bons estudos. A gente hoje fez um resumo sobre a acentuação gráfica, que é extremamente importante para você que está estudando no 6º ano e de modo especial aprender a escrever um pouco mais correto. Um grande abraço, assista essa aula quantas vezes forem necessárias e sempre lembrar de se inscrever no canal e dar o like para que você possa receber o sinal de aulas lançadas futuramente. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Finalizando aqui mais uma aula, a gente volta a ter contato pelo nosso grupo de WhatsApp. Um abraço, pessoal, bons estudos, façam atividade, pesquisem, estudem, anotem, não esqueçam a persistência, a prática que faz um grande profissional e não dá para aprender sem suar. Tem que ralar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que memorizar, mentalizar, enfim. Faça a sua parte, estude. Um grande abraço e até logo mais.